Salve, salve, meu nome é Anthony, esse é o Felipe. Fala galera, então, nosso projeto aqui é um podcast sobre o novo ensino médio e a gente vai debater aqui sobre alguns assuntos que a galera que tem mais dificuldade para entender sobre o novo ensino médio. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Papo de aula 202. Faço minha rima, essa é a levada. Prefiro uma caneta do que uma enxada. Penso no amanhã, eu sou inteligente. Não trabalho com o braço, trabalho com a minha mente. O bagulho é que eu quero ser diferente. Por isso eu sempre estou presente. Não que trabalhar seja errado, mas eu não quero ser mais um proletariado. Por isso eu estudo e fico zen. Meu sonho é dar orgulho pra alguém. Nessa vida todos nós temos problema. Quero mudar de vida, esse é meu lema. Pra medir inteligência não basta uma trena. Por isso eu não preciso de um emblema. Tá tudo no meu consciente, esse é o esquema. Sou presidente da minha mente e ela é muito eficiente pra mudar a vida da gente e fazer tudo diferente. Então faça história e se junte com nós, uma glória. Hoje a gente está com 2 alunos, a gente vai debater e conversar com eles sobre a experiência que eles tiveram do ensino médio e conversar o que poderia ser diferente. Pode começar. Por favor, Betina, se presente. Meu nome é Betina Marques, eu estudo aqui no SAAD há um pouquinho mais de 3 anos. Eu entrei aqui e ainda não existiu no ensino médio e um ano depois que entrei, começaram a introduzir esse sistema. Sou João Paulo, sou da turma primeiro 3. Eu entrei aqui pelo 8º ano, just peguei o tempo online, que foi bem complicado. E peguei o ensino médio e mais ou menos vamos ver depois aqui como é que foi essa experiência com ele. Eu queria primeiro saber de vocês como é que foi a experiência. Tu tem agora o primeiro ano, tu tem as eletivas, e aí eu e a Betina e o Felipe, a gente já tem uma experiência mais parecida das trilhas. Primeiro, começar contigo, tu tem a experiência mais básica, como é que vem sendo as trilhas assim pra ti e qual a opinião geral assim da turma que tu escuta, sabe? Então, as eletivas foi meio decepcionante, porque eles não tinham dado ideia de que a gente ia escolher alguma específico e que todas iam ser, na real. A gente escolheu uma e a gente ia ficar com aquela. Então, por exemplo, escolher português, tu ia ir para de português. Escolhia de matemática, tu ia para de matemática. Depois, então, quando a gente selecionou, ficamos meio mais ou menos, porque realmente a gente de empreendedorismo, a gente realmente toda a sala pegou aquela lá e a gente queria. Mas depois muita gente, na segunda parte de pegar a eletiva, que era de saúde e meio ambiente, teve muita gente... Eu, por exemplo, eu peguei de português. Teve outro amigo que pegou de português e o resto da sala eu não escutei ninguém que tenha votado em saúde e meio ambiente. Então foi meio decepcionante por essa parte, na real. E também as aulas era algo que a gente, como não tinha muito interesse, a gente não queria ter essas aulas ali. E agora de empreendedorismo, sim, realmente tá bom, porque a gente está tomando uma certa iniciativa nas partes, é algo mais pessoal, os trabalhos que a gente faz, a gente seleciona os termos... Então, a de empreendedorismo realmente está sendo bem boa, as aulas estão bem boas, mas a de saúde e meio ambiente foi meio decepcionante, porque tu não queria aquilo, e tu mesmo tu tinha que fazer. Sendo que inicialmente te deram aquela proposta de que se tu selecionava alguma, tu ia fazer aquela. Foram isso que nos apresentaram no final de ano. Isso é uma coisa que eles estão até tentando resolver agora com esse novo diferente de poder escolher e ir mesmo para essa eletiva, né, ou essa trilha, que agora que tu vai pra trilha, então tu vai ter essa questão da trilha, a trilha vai ser como principal e a tua turma vai se separar, né? Vai separar as pessoas pela turma e... Porque não tem como fazer. A ideia em si, que é americana, era ter sala ambiente, né? Só que como é que vai ter sala ambiente, Sim, sabe? era o sistema antigo do SAAD, só que não funcionava. Porque alguns alunos matavam a aula nessa troca de Eles simplesmente colocaram o novo ensino médio, tipo assim, aqui. Só inseriram aquilo no meio Sim, só do ensino inseriram tradicional. sem preparo. Sim. Primeiro que não tinha sala ambiente, não tinha professor especializado estrutura. pra isso. E não tem verba pra isso. Já estão cortando verba da educação e não tem, tipo, mais pra acrescentar. Tipo, a gente fica agora mais, eu não sei se, acho que é mais, quase 5 horas a mais na escola. E eu acho que nem a iniciativa privada não tem condição disso. Como é que uma iniciativa privada vai ter condição de ter umas escolas? Só se eles fizerem, tipo assim, se a iniciativa privada ali tiver uma escola do ensino médio com 20 salas. Tipo, aqui tem 20 salas, só que tem ensino médio e aí tem tantos. Não, só ensino médio tem 20 salas, 30 salas. Pouco aluno ainda. E ainda tem essa questão Sim, dos alunos. e é uma coisa que é discrepante também, porque esse sistema de novo ensino médio entrou só pra escola pública.
Por exemplo, eu estudo ali no IFSC e tem gente que é de escola particular e faz aula no IFSC. E quem é de escola particular não tem um sistema Eles de têm novo só ensino eletiva, médio. né? Não, algumas escolas nem têm eletiva. algumas têm eletiva. Eles só têm, tipo, o ensino médio normal. Então, se a gente chegar no futuro, vai todo mundo, por exemplo, fazer um vestibular, eles vão ter muito mais conteúdo básico que a gente precisa. Eles tiraram o nosso conteúdo básico pra botar as trilhas que muitas vezes, por exemplo, essa semana, eu já tive umas 3, 4 aulas de trilha e a gente não teve nada. Ele sofreu isso no primeiro trimestre. E porque é essa a ideia, né? Parece que é uma ideia de tirar um pouco a possibilidade da gente chegar, da galera do público chegar numa universidade. Basicamente, eles querem tirar essa possibilidade de quem tá numa escola pública de fazer um vestibular e chegar mais longe, pra preparar ele pra um trabalho mais simples e só largar ali. Pra, tipo, pra depois que sair da escola não entrar naquela taxa de desemprego. Sim, diferenciar ainda mais as pessoas que têm uma renda, que conseguem botar os filhos numa escola pública e um que vai numa escola particular e um que vai pra uma escola Porque daí pública. falar de condição, tipo, eu tive uma base em escola particular. Aí tu pega... A maioria da minha turma não teve. Sim, e essas eu sempre pessoas, estudei em escola pública também. eu tenho uma maior facilidade por causa da escola particular. Então tem essa questão e realmente a galera não teve essa base. Isso é uma das coisas que eu mais falei sobre o ensino médio que eu critiquei, é que como é que tu vai pegar um Brasil em que a gente sabe que todo o ensino e tu não vai começar pela base? Por que a gente não tenta melhorar a base? Porque daí chega agora com esses alunos, eles não estão com a base boa e a gente enfia esse ensino médio numa pós-pandemia. Por exemplo, a gente já não tem, por exemplo, uma boa preparação de português no início, uma boa preparação de química. A gente só começa a química agora normalmente no 9º ano. Sim. Depois, no primeiro, já cortam a quantidade de aulas que a gente tem, no segundo cortam mais ainda, e no terceiro a gente não vai ter quase nada dessas matérias. Então, se a gente já não tem, no início, uma boa preparação, e eles tiram do final, a gente simplesmente não vai ver nada. Tu sair daqui do ensino médio com um emprego. Cara, tem muita gente aqui que não usa nada as eletivas no trabalho que tem atualmente. E tu diz, quero que eles saiam daqui com um trabalho. Cara, tu vai me dizer que tu vai usar saúde e meio ambiente pra ser um advogado. Então, pode ter uma certa parte. Uma certa lei, alguma coisa que especifique. Mas se tu vai mesmo, por exemplo, sem ter essa opção de tu escolher aquela específica que tu queres pegar, né? Pelo menos tenta adequar aquilo que tu teve para o aluno. Sim, e ainda tem muita gente que nem decidiu o que vai fazer exatamente. Então, como que uma pessoa que não sabe nem o que vai fazer quando terminar o ensino médio, não sabe exatamente que faculdade vai ir, vai escolher uma coisa que ela simplesmente vai perder a base dela pra acrescentar uma matéria que ela nem tem certeza se ela vai querer trabalhar isso pro resto da vida. Então, por exemplo, ela escolheu estudar matemática no ensino médio. Aí chegou, ela se formou e falou, não, eu quero fazer faculdade de filosofia. Ela, tipo, não tem uma base pra fazer isso. E que a gente tem essa questão da base, e daí essa questão da escolha, que o que eles falam? Eu li a teoria disso. O que eles falam? Que os alunos falam que sei lá o quê, e queria que fosse a coisa que ele vai trabalhar. Não. Eles mesmos têm ali os textos, têm o que eles decidiram. Os alunos, eles queriam trabalhar com algo prático, eles queriam saber mais sobre o próprio mundo em que eles vivem. Questões de emprego, não é só questões de emprego ou de alguma coisa de trabalho. Como é que tu faz o teu currículo? Sim. Tu sai da escola sem eles terem te ensinado como é que faz teu próprio currículo. Né? Então essa era uma das questões que os alunos sempre cobravam. De ter aulas mais práticas também. Só que não tem tanta estrutura, então eles tiram esse modelo dos Estados Unidos e falam, vamos usar aqui. A ideia que eu não gosto, que vem do Temer, é que o ensino brasileiro tinha que ser completamente integral. Sim. Eles queriam completamente integral. E que não faz sentido, porque muita gente, com isso, de ter que ficar um tempo a mais na escola, acaba tendo muito mais evasão. Porque a pessoa precisa trabalhar, precisa do dinheiro pra sustentar a família. Às vezes tem 1 ou 2 pessoas da família que não conseguem trabalhar, se machucou, aconteceu alguma coisa. A pessoa precisa trabalhar no Silveira, alguma coisa, pra gerar essa renda, por mais que seja pequena, e vai acabar perdendo as aulas. Tem muita gente que com essa chegada do ensino médio, ou se demitiu, ou teve que ir pra um trabalho que aceitasse que a pessoa não fosse um dia da semana, e às vezes acabava desistindo da escola. Mesmo que é o problema. Mesmo que tu diz, o trabalho tem que se adequar ao empregador, né? Se tu pensa de uma forma, eu sou o chefe de uma empresa, né? E eu tenho que contratar alguém que eu sei que não vai vir um dia, eu não contrato. Tu tá pensando que tu quer fazer dinheiro. Tu não vai pensar no tal. E o que eu falo é que eles taparam o buraco, né? Tipo assim, a gente cria esse problema, e o que a gente faz? A gente dá uma bolsa. Vamos distribuir dinheiro pra quem então não tem condição pra eles ficarem na escola. Sim. É tapar buraco, é tu fazer o problema, eles criam o problema, então tapam o buraco. Sim, criam um problema e botam uma folhinha de papel assim em cima do buraco. Às vezes é muito mal pensado, e eu não gosto dessa ideia de que é totalmente integral, porque qual é a desculpa que ele usa?
os países, Europa usam. Porque é muito fácil tu enganar brasileiro falando que tudo foi feito na Europa, A né? Europa é o centro do mundo. Historicamente. França e Itália usam escola totalmente integral. Meu filho, França e Itália estão nem no top 20 de países em educação do mundo. Não estão nem em top 20. O Brasil hoje é 35º. Eles não estão nem nos 20 melhores. Primeiro é a Finlândia, né? O primeiro é a Finlândia, depois é Suécia, Japão, Coreia do Sul, aí é Polônia, Alemanha, Austrália, Eslovênia. Não, é Estônia, Eslovênia e aí o Canadá. O Canadá que tem uma das melhores Porque- alfabetizações do mundo hoje. E nessa visão de que, tipo, botar mais tempo pra fazer o ensino ainda melhor não faz sentido. Porque, tipo, a gente fica aqui a tarde inteira, fica Não até rende. 5h45, na última aula ninguém tá mais dentro da sala, tá exato, todo esse mundo também. saindo. Não rende. E E não a é desculpa mesmo dele é que o falar. aluno, a desculpa que ele usa é que o aluno não deveria trabalhar. O aluno deveria ser estudante só. Sim, Mas não se é a uma família tem coisa que sustentar, adequada à nossa sim, só que realidade. não é uma Não é realidade. adequado à nossa realidade. E aí, e o que eu falo? Por que esse modelo não é bom daí? Porque esses 10 países, o que a Finlândia faz? A Finlândia ela tem menos horas que a gente. Eles estão melhor em educação, eles têm menos horas do que a gente de ensino. E tu A também questão tem não é que aumentar, comparar. a questão é a produtividade Sim, e a eles produzem qualidade mais do em menos ensino. tempo. Mas presta atenção, não estamos falando da América do Sul. O Brasil é um país que está em desenvolvimento. Tu não pode querer aplicar uma ideia do país desenvolvido ao subdesenvolvido. Não dá. Sim, claro, mas daí... Não, sim, mas o que ele tá falando é que essa proposta é que eles estão pensando em aumentar a carga horária e só isso, eles não estão pensando em melhorar o ensino. Eles só querem, tipo, dar mais tempo e Se aumentar a carga horária é capaz de piorar o ensino. A questão Mas é é o Vai, que vai tá- piorar, provavelmente. É o que tá acontecendo agora. A gente fica mais tempo. As últimas aulas, tipo, da tarde, ninguém já tá mais ligando. A gente só vai pra última aula porque botaram a última aula de biologia que tem a melhor professora. Mas se fosse, por exemplo, uma aula de trilha, eu aposto que 3 horas da tarde já tava Sim, todo eles mundo pulando colocaram mundo da matemática escola. pra gente tarde. Tem aula com 10 pessoas em dia. Tem aula que tá só eu mais 2 pessoas. Não, e a maior parte do ensino do Brasil é público. Tipo, o ensino do Brasil rende tanto essas aulas? É uma pergunta, tipo assim, rende tanto? Tá rendendo pra vocês? Não tem vários dias que às vezes não tem aula, ou não rende, ou aquele período não rende quase nada? O que vai aumentar? Pra nós, esse aumento só foi mais períodos em que não tá rendendo, sabe? Sim. Não é que, então agora vai render porque o que faltava era mais período. Não, e ainda assim diminuiu a carga das outras matérias. História, física, tudo. Tipo, foi bem um fracasso, na real. Não, bem É porque não foi. teve planejamento, entende? Não, é que o problema Eles é que não não planejaram foi o um jeito de fracasso. colocar. O problema é que tá sendo um fracasso e as nossas turmas são só a cobaia. Eles estão testando Sim. isso e... Que a gente conversa que é a cobaia. A gente ainda teve essa questão de sofrer com a trilha. Tu ainda não teve essa questão. Não, e foi uma coisa boa atrás da sorte. outra. Porque É. a gente começou o ensino médio, aconteceu a pandemia. A gente perdeu, tipo, metade da carga horária porque a gente tava A gente fazendo... não teve no nono e primeiro ano, Então, praticamente. nono ano É, eu não eu tive que aula. não tive Não muita teve. aula, não. O primeiro ano foi aula intercalada, que a gente vinha uma semana e outra Não semana a vinha. gente ficava em casa. Isso não adiantava nada. Por mais que fosse menos tempo e daí falava, mas não queria menos tempo pra render, não faz, tipo, sentido Só- nenhum tu era ficar só pra uma acostumando semana com a sem volta. fazer nada. Não, eles falavam que tinha um ensino online, só que ninguém abriu o Google Sala de aula, não adiantava. Meu Deus. E daí, esse ano, eles, em vez de tentar voltar ao normal, tentar adequar as pessoas, fazer uma aula mais interessante, eles só botam, tipo, 5 horas a mais. E é isso. É, porque isso aí era desde 2020, é isso que eu falo. Eles começaram em 2017. Foi lá em 2017 que eu propus o Temer, o ministro da Educação dele, que era o Mendonça Filho. Eles proporam, fizeram esse negócio. Era pra ter sido colocado em 2020, não foi por causa de pandemia, outras coisas lá. Acho que era 2020, 2021, assim, uma coisa. E aí eles foram adiando e... Claro, aí, tipo assim, acabou a pandemia, vamos colocar agora. O projeto de lei a gente pega e coloca. Então... E eu não acho. Eu não sei, essa coisa que eles têm com o integral, até hoje eu não entendi. Por que eles falam tão bem do integral? E que o Ciro fala tão bem do integral, porque ele fala das escolas do Ceará. Tem, acho que é mais de... Tem tipo 40% das escolas do Ceará são integral. Sim, eu não só acho que- tão bom assim. É, Claro, mas o ensino e do muita integral escola é bom. no integral vai... Isso é bem aplicado, né? É, porque a ideia em si é boa. Agora, como eles aplicam é que é o Então- problema. Sim. Só que, por exemplo, tu vai aplicar. Em algumas escolas talvez dê certo. Pega, por exemplo, a escola do Centro de Garopaba, que é uma escola só para ensino médio, é uma escola grande, tem professores que estão sendo contratados agora, professores específicos para trilha. Talvez lá dê certo. Numa escola assim, que tenha mais estrutura, dê certo. Mas, por exemplo, pega a SAAD, pega a Visconde, que tem o fundamental, tem o médio, já tá numa estrutura mais difícil. A gente não tem um laboratório muito bem formado. Por mais que tenha chegado algumas coisas pro laboratório, é uma salinha de laboratório com, tipo, 2 microscópios que não funcionam direito.
E é todo o Brasil, não é como se a gente falasse, mas aqui o SAD... Pô, todas as escolas, assim, estaduais do Brasil não tem toda essa estrutura. E em Santa Catarina, a gente ainda tem mais estrutura, por exemplo. Pega um estado que não tem tanta estrutura quanto a gente tem aqui, isso fica muito ruim. Evidente. E não tem como... as pessoas, às vezes, não têm nem condição... Por exemplo, tem lugares que acontece alagamento, as pessoas não têm condição nem de ir pra escola. E daí vai botar um tempo a mais, vai botar não sei o que de trilha, vai botar estudo online, e a pessoa não tem nem celular pra fazer um estudo online, não faz. A gente falar que às vezes lugares que são melhores, tipo assim, quando eu morei em Porto Alegre, no sexto ano eu mudei pra uma escola particular menor do que isso aqui, era um prédio, era dos pequenos, mas tinha até os grandes e até o nono. Tinha uma turma, tipo, todos os ensinos fundamental era uma turma nessa escola. E ela era particular, mesmo assim, claro, ela era bolsista, mas se nenhuma escola particular na capital Tinha capacidade. teria estrutura para comportar isso, imagina as estaduais, Sim. né? Imagina de lugares pequenos. É um pouco, a teoria toda é muito boa, mas manda essa teoria para a Europa. Manda É que para a assim, Europa. também, por exemplo, o período integral. No Uruguai, a gente usava o período integral, por exemplo, quando os pais não tinham como cuidar dos filhos dentro de casa ou pro trabalho, na real. Sim. Tu não fazia porque quero que ele fique mais. Então, por exemplo, escola privada, o que tu fazia? Tu tinha um horário normal e tu pagava um integral, em que o aluno ele recebia um pouquinho mais de aulas, mas não bem aulas didáticas, na real. Tipo, Era mais um passatempo pra tu ficar ali. Bem um passatempo, em real. Mas o objetivo era isso. O pai pagava mais pra poder deixar o filho lá, sabe? Tipo, um Que é jardim pra cuidar uma um dos criança. argumentos do Temer também. Só que na escola, sabe? Então, tipo, tu não tinha uma aula direta com o professor, mas era mais ou menos essa ideia. Sei lá. Pra criança não ficar em casa é um dos argumentos que o Temer usava. Que a criança tem que estar na escola e aí teria como deixar na escola em vez de estar em casa. Mas que deixar uma criança Porque não das pode. 8 da manhã até as 5h45 da Sim, tarde. isso né, é na desgastante mentalmente, fisicamente pra pessoa. Por exemplo, tem gente aqui que vai na terça-feira, que é o dia que a gente fica mais, eu não sei que dia que tu fica, Sim. mas terça-feira a gente fica aqui até as 5h45. Tem gente que tem curso depois, vai fazer coisa até de noite, no outro dia tem que acordar às 7 da manhã, vir aqui pra escola e fazer as coisas, e fica, às vezes tem outra coisa pra fazer de tarde, trabalha, e vai ficando. Isso dá um desgaste mental que chega no outro dia tu não consegue, tipo, nem estudar mais, tu só desiste. de estudar. comigo é a mesma coisa, cara. Teve um dia, por exemplo, tu já sabia mais ou menos como é que era o curso que a gente fazia, né? Fazíamos segunda-feira a mesma coisa, saía daqui, Ele tinha isso. cansado. Eu vou dizer, Pra piorar ainda, né? Então, por exemplo, cara, eu chegava e falei pra professora de matemática, eu tô cansado, cara. Desculpa aí, não vou copiar, mas eu tô cansado. Entendeu? A professora, não tinha muito o que fazer. Tirar tá ligado? foto Tem uma e semana que a gente botar em sofreu. casa. Não, eu falei pra ela, eu vou tirar foto e eu coloquei em casa. Tipo, a semana que vem ele sofremos, porque era o dia todo trabalho, a semana toda entrega de trabalho, e a gente quase não dormiu direito, porque tinha que ficar à tarde, fazer coisa. É quase a mesma coisa, praticamente, né? Não, eu sempre vou defender que no Brasil a gente tem que ter ensino de qualidade, não mais quantidade. Quantidade da qualidade. Tinha que reformular desde a base, a gente tem que melhorar a base dos nossos alunos que chegam às vezes no médio e não tem às vezes o português suficiente, não Exatamente. tem o consciência de matemática Tem gente que suficiente. eu conheço do 7º ano hoje em dia que não sabe ler um texto e interpretar. Sim, tem gente do terceirão Tem que dificuldade, lê um né? texto, a pessoa qual que é o objetivo desse texto? A pessoa não sabe dizer, ela lê e não entende, é um analfabeto funcional. Não, e pra piorar, é interpretação, é o que tu pensa, não Sim. é algo que te dá Agora tem uma certa opções, velho. dificuldade com isso. E esse é o problema também. Eles ainda querem mudar a forma de como o Enem é aplicado, que vai ser uma confusão, Vai ser porque... Aham. Vai ter que mudar em 2024. Vai ser com questão descritiva agora Vai ter também. questão descritiva e vai ser mais baseado nas eletivas também. Sim, então, e que não faz sentido, porque se cada um tem uma letiva diferente, Então, vai ser como um que a Enem pra gente cada vai um. Nas responder? eletivas ser um e trilhas, Enem pra tipo, cada a um. ideia deles, baixou os períodos, então a gente vai dar baseado nisso. Mas baseado no que E se tu for olhar, as eletivas de outros estados já muda completamente. O nome muda, a matéria muda, tem um monte de coisa aleatória. Tem um em Goiás, que eu tinha visto esses dias, que é tipo agricultura e criação de gado, praticamente. A eletiva. no Que Mato Grosso, sabe? Sim. Tá fazendo que ele põe. Tipo, A essa gente parte parou, do Enem é uma... Nossa, essa parte do Enem é sacanagem, cara. Tipo, o que parece que eles fazem é essa questão de... A gente vai ter que começar daqui a pouco a fazer que nem nos Estados Unidos. Os pais lá, nasce a criança, começa a guardar Tipo, dinheiro. Então, e Pra daí pagar a isso universidade Então, privada lá. acumula isso. O novo ensino médio acumula mudança do Enem, acumula o corte na educação, que corta as verbas que a gente tem pra 1 faculdade. bilhão. Não, cortado. 3 bilhões foi cortado na Agora foi, educação. tinha sido 13, eu tinha visto em 1 bilhão
e nas universidades que eles iam revogar ia ser cerca de 393 milhões. Sim, e daí a UFSC, por exemplo, daqui a pouco não vai ter mais estrutura. Tem um prédio lá, que é o CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, que, tipo, não tem mais uso, porque tá lotado de área que não dá pra usar. Eles tiveram que construir um prédio novo. E, basicamente, tu vai tirando essas estruturas do ensino público, daí pra pegar, chega uma universidade particular e fala, mas olha isso aqui. Porque tu pode entrar aqui sem precisar passar na NEM, porque a nossa estrutura é melhor. Então vai diminuindo o ensino público pra dar vantagem pro ensino particular, é basicamente isso. Não, e daí tu olha a UFSC. Qual é o ranking da América do Sul da UFSC? Onde é que ela tá? 6º lugar. O primeiro lugar é do Chile agora, é a PUC do Chile. Só que daí, tipo assim, todo o resto é universidade pública brasileira. Tudo. A USP ali em segunda, é tipo tudo. E a UFSC tá em 6ª. Eles tinham colocado o ranking agora, tava nos 50 melhores do mundo. Então, universidade boa a gente tem, sabe? Sim. Claro, ainda tem... Pode ter uma universidade fantástica, mas se teu sistema para entrar não se adequa, não vai ter como fazer, cara. Vai ser só um número ali. Por exemplo, a gente tem um sistema que praticamente vai virar invertido agora, porque pessoas que estão na escola pública, fazem escola pública a vida inteira, vão ter que começar a guardar dinheiro para ir para escola particular, e as pessoas que estão em escola particular vão conseguir entrar em universidade pública. E daí vai começar a inverter as coisas, que tipo... Tanto de problema que vai gerar. E, tipo, eu não sei vocês, mas realmente eu tendo ideia do dinheiro que eu tenho com minha mãe e eu, a gente não tem condição de pagar Não. Eu falo toda vez, ano que vem eu vou me matar de estudar pra passar de primeiro ano na UFSC, é isso. Sim, eu também, porque se a gente não passar ano que vem, 2024 não tem como fazer. A ideia deles parece que é exatamente essa, às vezes, tipo... vou pegar eles começam a inverter, porque antes os alunos de... às vezes escola pública, mas bom, que fazem um esforço, conseguia passar, e os de dinheiro, que estão nem aí, não conseguiam ir para uma universidade pública. Eles iam ter que ir para privada, não passavam. Aí é aquela história, né? Que o filho de faxineira passava e o riquinho não passava. E aí começa a se inverter esse cenário agora. Sim. Eles começam... E a UFSC, ela tava com uma dificuldade de estrutura e isso piora agora. E mesmo assim, é todo o ensino do Brasil. Uma vez eu fui pesquisar como é que é o nome do ensino do Brasil. Literalmente o nome do ensino que a gente usa é modelo tradicional. Pô, é um negócio de 50 anos atrás, completamente ultrapassado. É o que eu sempre falo sobre o novo ensino médio. Só que daí eles pegam esse argumento e falam, não, porque tá ultrapassado, vamos botar o novo ensino médio. Daí pegam uma coisa pior ainda e jogam em cima. Só coloca por cima. E eles não mudaram o que eu queria, que era o modelo de ensino. Sim, eles deixam o mesmo modelo de ensino que é ruim, e tiram a base e adicionam um novo ensino médio. Cortando dos períodos do outro. Sim, que não faz sentido. Ao invés de, tipo, tu tem um problema, tu olha, por exemplo, a gente tem por exemplo, a aula de português, que os alunos não estão aprendendo interpretação. Ao invés de focar naquilo, passar mais interpretação, focar nos alunos aprenderem a ler e saber o que eles estão lendo, não, tu, tipo, tira tempo de aula de português e bota trilha de educação física. E isso eu falo, é que é uma coisa que eu já conversei com o professor, que às vezes quando chega nesse ponto é muito difícil. Quando o aluno já tá no ensino médio, ele tem dificuldade, é muito mais difícil do que se fosse quando ele estivesse lá na base. No Por isso processo eu falo que tem que ser da base, sabe? Não é... Eu acho que a base aqui, ensino. a escola municipal nem é tão ruim assim. Não, a escola municipal aqui é boa. Pô, eu gostava, era boa, caramba. É muito Só que bom. o problema é que tem um processo que aconteceu com a minha irmã, que no início tu não pode repetir um aluno. Então se o aluno, por exemplo, tá no 3º ano, ele não sabe ler, ele vai ter que ser passado. Ele não pode, tipo, ficar repetindo até ele aprender aquela base e passar. Então eles vão empurrando os alunos até chegarem no 6º ano, que é quando eles podem repetir, fica um monte de gente travada, daí os professores falam, não vou repetir 20 alunos, vou passar todo mundo. E daí, tipo, vai passando, até chegar no ensino médio, que tá... Tu tá graduando no analfabeto. E eu acho que a galera começa a se desinteressar muito quando chega no fundamental também. Eu vejo por aqui, eu vejo gente que tem potencial, gente inteligente pra caramba na minha turma que não teve a base que eu tive. Eu sei, pô, merecia essa pessoa, mas a pessoa hoje em dia não tem tanto esforço e interesse porque se perdeu em algum momento. E pode não ter sido na municipal ali, pode ser que, tipo, ele viu, tentou se focar pra estudar em alguma coisa, tentou se concentrar naquilo, mas aí, tipo, não consegue aprender no método de ensino que a gente tem. Tem muita gente na minha sala, por exemplo, que tem déficit de atenção e hiperatividade, tem... Qual é o nome do... TDAH? Isso. Tem gente que tem TDAH e não consegue, realmente, Caraca, mas TDAH paulada porque ainda tem hiperatividade. Né? Exatamente. Tem só TDA, que é o transtorno de... Sim, que eu tenho. E daí eu tenho só déficit de atenção, não tenho hiperatividade.
E daí já é difícil pra mim. Imagina uma pessoa que tem hiperatividade, tá numa sala que é um caos, tá todo mundo ouvindo funk no fundo, tem um professor berrando na frente, a pessoa não consegue prestar atenção. E daí, tipo, bate 45 minutos, é isso que ele tem na semana. Ele não tem como ter mais tempo dessa aula e é muito difícil. E é isso que eu tentei conversar na minha turma, sabe? De tipo, tá, e a gente tá indo embora agora, a gente pega e fala, então que se dane esse ensino aí, a gente vai depois ir trabalhar e nem aí, isso aí não influencia mais na nossa vida, a gente passou por isso. Teus filhos, se tiver, vai pegar um desses. Teus filhos, os outros brasileiros, vamos deixar o Brasil que se exploda aí. Então, a educação é a base. A gente tinha que ter um esforço de toda essa sociedade no Brasil da gente ter uma educação melhor, de melhor qualidade. E uma das coisas que eu também noto, às vezes, é a forma, por exemplo, que esse professor tem ensinado. Por exemplo, a gente gosta, pelo menos eu prefiro, usar a sala de informática para fazer trabalho. Isso aqui, grande parte... Então, é que o problema da sala de informática é que tem gente que não sabe usar computador. Tem gente que já não tá ligando pro ensino por causa do desinteresse e daí não fica fazendo nada. Quando vai pra lá, fica jogando. Exatamente. Mas isso é uma consequência do que é o ensino desinteressante. Porque se desde o início fosse interessante a aula, fosse um conteúdo legal... Tipo, sei lá, 98% estava ali. Óbvio que ia ter um ou dois que ia jogar, mas tipo... Que é o que acontece, por exemplo, em algumas escolas, às vezes, particulares, que tem gente interessada. Eu conversei com o Lucas sobre, e ele falou que, a maioria da turma sempre tem uns perdidos. Eu falei, eu sei que tem uns perdidos. Porque eu estudei na particular e tinha uma turma boa pra estudar, galera, chata pra caramba. Mas tinha isso boa, e aí tinha uns perdidos que não estavam nem aí. É a mesma coisa no... Mas não é a maioria. Provavelmente o pai e a mãe aconteceu e pagava pra lá, mas ele só Então, é a mesma coisa no IFSC. No IFSC tem o curso de administração informática que tu tem que passar numa prova. Mas mesmo assim que tu passa na prova, tem gente que só tá lá porque o pai e a mãe mandou. Tem gente que tá fazendo administração porque o pai e a mãe tem, tipo, uma lojinha e quer que o filho, tipo, fique lá. E daí tem gente que tá muito só não ligando pra que tá lá. Tem gente que realmente quer aquilo, que tá estudando pra ter um futuro naquela área. Mas sempre vai ter alguém. Não, e também tem pessoas que fazem isso até com cursos privados, cara. Sim. Então, eu fiz o curso de auxiliar veterinário e tem gente lá que simplesmente tá lá só pra pegar o currículo e, tipo, vazar. Não tá lá pra... Não, e tipo, uma coisa assim é, por exemplo, sei lá, por exemplo, que nem eu quero ser advogado, né? Eu não vou usar muita matemática na minha vida, né? Mas, por exemplo, tá pagando por um curso e não prestar atenção em algo que eu vou fazer... Tá gastando dinheiro à toa, né? Sim. Literalmente, tu tá jogando dinheiro fora. E aí, o curso que a gente tava fazendo, tinha guria que não veio. Tinha 20 aulas e tinha guria que não veio 10 aulas. Pô. Não, isso tá, não vou dar no meio, mas ela mesma me falou, eu não quero fazer isso. A mãe mandou. Mas é o que acontece fazer. com muita Mas, gente. entendeu? Tipo, no nosso curso de biotecnologia que eu faço lá, tipo, 5, 6 alunos só estão lá porque o pai falou, não, porque tu tá com tempo livre, tu vai ter que fazer um curso de estágio. Tem gente que, tipo, quer ser músico e tá tendo aula de biotecnologia e realmente não quer. E daí a pessoa tipo, o IFSC impõe o respeito, por isso que as aulas eles não atrapalhavam também. Cara, eu acho que é uma galera que mesmo que não tem, às vezes... Sim, então, mas isso é a diferença disso, né? Porque eles têm noção... Exatamente. Mas aí é questão de senso exatamente, também, né? as pessoas têm essa noção de que o IFSC é o IFSC, o SAD é o SAD, mas não tem diferença. São duas instituições. É a mesma coisa, não faz diferença. É a mesma instituição, é uma instituição igual e as pessoas teriam que respeitar igual, só que ninguém respeita. E tu tinha falado do... daí tem os perdidos, caso perdido. Tinha um moleque que era o caso perdido, que era o que o pai pagava, o moleque tinha tudo. Tinha TV no quarto gigantesca. É o famoso O mimado. moleque tava nem aí. Porque é isso, sempre vai ter. Mas Se ele já tem vida ganha. Mas igual, se ele segue o pai dele tinha empresa. mas tu sabe, tu acha que esse cara, quando ele crescer, vai saber fazer uma empresa, mesmo que tu tenha todos os cursos. Cara, mas... eles pagam uns 15 Se o pai dele deixar a empresa pra ele, a empresa fale. Então, e mesmo eu duvido que Mas ele vai esses pagar alguém 15 pra administrar a empresa, isso, tipo, não faz muita Mas ele vai diferença. perder a empresa pra pessoa. Não, mas ele tá Firma pagando... Entrego 5 Ele não vai saber ler o contrato, ele vai perder a empresa pra pessoa. Não, já dão todos os exemplos. Cara, sempre eu acontece não na duvido novela. que o pessoal faça isso. eu... Eu não duvido. No Brasil ainda. E tipo, também voltando essa parte do ensino, por exemplo, tu também não tá adequando tua forma de ensino pra tentar adequar um pouco ao futuro, tá ligado? Todo mundo sabe aqui que mais ou menos o futuro vai tentar mexer o máximo com tecnologia Mas tem possível. gente que não sabe exatamente. E cara, tu não saber a base é meio complicado, tá ligado? E tipo, tu não tem aula de informática aqui. No Uruguai a gente tinha. A gente aprende a usar programa básico, mas é um começo, sabe? Eu, literalmente, eu nunca tive computador a minha vida inteira. Em 2021, eu tive que comprar por causa da aula online do IFSC, que senão eu não ia conseguir passar de ano. E daí, tipo, eu trabalhei na minha tia, eu fiquei economizando pra comprar o computador.
Eu comprei e eu simplesmente, eu não sei mexer muito até hoje. E Eu eu. comecei a mexer, eu também não sabia. É, Fui então. aprendendo, principalmente com o meu trabalho, eu fui aprendendo a mexer. Não, eu, tipo. Tá, tô aprendendo na Eu marra. fiquei só pesquisando. Eu sei o básico Mas do eu básico. gostava do meu então. trabalho, então o filme não foi na marra, né? Ah, pelo menos Eu não era sei bom, nem o né? básico, por exemplo. Tinha um notebook da minha mãe que ninguém mais usa e tá velho. Sim. Agora eu comecei a dar uma encostada nele, mas quando eu fui pesquisar sobre essa questão, tipo, o que eles consideram que mais interessa os alunos, entra essa questão de falta de tecnologia. A proibição dos celulares lá, que é uma lei ridícula. Sempre falo isso. Não tem fiscalização, não funciona. Sim. Não tem fiscalização, Não, e funciona. daí Vamos eles dar comida pegam, agora que lançaram. essa falta de tecnologia e fazem assim, não, vamos comprar um monte de tablet. Tá bom, comprar um monte de tablet e fica ali. O tablet não tem internet. A gente película passa não tem um, como mexer, a deve gente começar a passa película. um trabalho pra tentar ligar aquele tablet. E simplesmente eles só entregam na mão dos alunos, por exemplo. Simplesmente faz isso aqui. Tá, gente, fosfina. Entrega o Pesquisa. tablet. E é isso. E a gente tem que passar 2 aulas do nosso dia Tipo pesquisando Mas era sobre assim isso. mesmo. Com nós também era assim. Só Não que nós era mais sei. cartaz. Não se bem assim, tá adequa ligado? a uma realidade, Pesquisa. não se adequa à prática, que é aquilo que outra crítica que vinha junto. Pô, como é que o ensino não anda junto com a prática? É só teoria. A gente vê. Tem um físico, o Richard Feynman, uma vez, ele veio pro Brasil. Ele aprendeu português para vir pro Brasil. O cara era muito. Não sei se ele ainda tá vivo. Aí ele veio pro Brasil lá pelos anos 80, 90, não lembro. Aí ele veio e ele foi dar palestra numa universidade e ele foi lá para uma de física. Aí ele mostrou um efeito de refração na água lá. Você sabe o nome desse efeito? Ninguém sabia o que era. Aí ele falando do efeito, é isso. O que ele foi descobrir com o Brasil, com essas palestras que ele deu em torno do Brasil? Ele falou que o aluno brasileiro era o que mais estudava, só que ele decorava. Sim. É uma Ele estuda pra decorar e não sabe? compreender. Sim, é literalmente, se tu for pega um conteúdo que já foi aplicado em todas as turmas do ensino médio, que a gente já fez algum trabalho sobre, e daí faz uma pergunta específica sobre aquilo. A pessoa não sabe. Mas aí, se tu tá num conteúdo que a pessoa vai ter uma prova, tipo, na semana seguinte, ela sabe o conteúdo todo, porque ela tá estudando pra aquela prova, ela não tá estudando pra absorver sim. o conteúdo. Eu mesmo falo, eu sempre sou sincero, se perguntar sobre tal matéria, eu falo, se eu decorei, se eu aprendi. Porque é isso, porque a gente se adequa ao sistema também, aí a galera acaba só decorando e não aprende. Porque Até às na vezes- universidade, sabe? Sim, às vezes a gente também não tem nem, tipo, tempo, porque, por exemplo, a gente tá nessa de trilha, tem uma aula só de tal coisa, a gente vai ter que decorar, não tem, tipo, como ter um tempo pra aprender Tu aquilo. fique pra Sim, estudar só em que casa. se tu só ficar que- pra estudar em casa, tu vai perder o tempo que tu tem pra fazer outras coisas. Tu não vai conseguir, tipo, sei lá, tem gente que eu em casa tenho que arrumar minha casa, eu tô de mudança ainda, tem que Né? continuar arrumando as coisas e tu tem que focar nesse estudo que a gente não tem mais tempo na escola. Então, Não, e todo mundo tem uma realidade. A maioria mesmo que conhece por aqui, pelo menos, não tem como. Não tem esse período de Sim. em casa, assim, ou trabalha. E se a pessoa às vezes nem. A pessoa até tem certa condição, mas vai querer trabalhar, né? Começa a entrar no mercado de trabalho e Então, ter uma é um- experiência, Tu sabe? quer mesmo, por exemplo. Mesmo que tu não tenha, por exemplo, necessidade em casa, tu gosta de ter um dinheiro pra tu. Sim. Tá ligado? O Lucas ele tinha falado sobre essa questão da prática, de como eles não têm período. Ele queria fazer a aula de física, ele queria ter a prática, ter tudo. Só que, pô, o cara tem um período na semana. Como é que ele vai fazer uma aula prática? Sim, ele faz tem uma um período na semana. Lá teoria. nem tudo ele passa por exemplo, todos eles. se a aula é depois do recreio, ele tem um período, tem um monte de aluno que entra 10, 15 minutos depois, ele só vai ter, tipo, mais meia hora. Essa meia hora é mais uns 10 minutos pra ele acalmar as pessoas pra fazer a chamada. Nesse tempo que passou, já saiu 1 ou 2 pra tomar água. E daí, tipo, ele não vai conseguir, tipo, aplicar Tipo o assim, conteúdo. num ano que ele precisa. faz, vamos dizer, 2 ou 3 vezes uma prática, no máximo, assim, quantos conteúdos teve, como diferente é o conteúdo. Não é só física, né, é química. A gente teve o absurdo que a gente estudava, a gente foi pro IFSC, então ia ter química aplicada. Estávamos na pandemia, a gente literalmente teve química teórica daí. Sim, a a gente gente... foi ter química aplicada, a gente teve química teórica. Práticas de laboratório, a gente não encostou em um laboratório, a gente viu as coisas na internet. Então, a gente teve essa questão, mas às vezes assim, isso é uma das coisas que mais ajuda hoje em dia, pra mim, em química. E foi essa base que eu peguei do IFSC, porque era química teórica. Mas é só teoria, sabe? Aqui a gente até perguntou pro professor de química quando é que se a gente ia começar com isso, a gente falou, cara, a gente não tem tempo. Não tinha nem Querendo como ou pra eles. Sim, como porque eles professor. tiram o tempo das matérias básicas e daí eles querem que eles botem mais conteúdo porque eles vão cada vez mais tirando tempo. Quanto mais a gente vai se aproximando do 3º ano, mais eles vão tirando o tempo de algumas aulas. E daí eles vão ter que ir encurtando esse conteúdo, passar o mais rápido possível, fazer todo mundo decorar tudo, fazer a prova pra passar. E é isso. E outro problema também que eu vi
é na parte dos idiomas, por exemplo. Tá, português, basicamente todos os professores são diferentes, né? Mas se a gente pega línguas estrangeiras, por exemplo. No Brasil, no ensino público, é um problema, não só no ensino público, eu falo no privado também, em que tem esse problema em que os professores eles não têm hora suficiente e é um desnível dos alunos. Tipo assim, o quanto sabe de inglês pra tu começar. Sim, exatamente. Tem gente que já fez curso, tem gente que aprendeu jogando, tem gente que É. nunca viu nada de inglês, tem gente que, tipo, saiu do fundamental e simplesmente nunca, não sabe Então, nem... Eu não sabia básico. nada, aí eu Tipo comecei assim, na internet usar Eu só música. fui só do CS mesmo, em inglês. Cara, Não, eu por aprendi, jogo, tipo... cara. eu aprendi lendo legenda. Eu aprendi de na jogo. marra Cara, jogando. Eu, sei lá, eu acho que tava fazendo uma tarefa, foi ano passado, pro professor de inglês. E ele, da onde que tu fez isso? Eu falei, cara, não é assim que se escreve? Tipo, ele queria nos ensinar uma coisa que eu já tinha aprendido. Só que eu não sabia que isso daí não era pra estar escrevendo ali. Tipo, eu escrevi o conteúdo que era pra ele estar ensinando. Eu já tinha aprendido isso. Sim. E tem outra pessoa que não sabia o básico. O ensino de línguas no Brasil, essas línguas a mais, é uma coisa completamente estranha. Porque teria que se tornar assim, a professora falou, tá bom galera, a gente vai começar um percurso agora para vocês realmente aprenderem. Aí tem toda a turma, pessoas com níveis diferentes, mas ela ia ter que fazer todo um esforço desenvolvendo, com o tempo que ela não tem, de falar todo dia com eles, de forçar conteúdo, e principalmente agora, tem duas aulas, né? E forçar todo esse conteúdo com qualquer um, com inglês, com espanhol. Mas o professor teria que se empenhar em se matar e ele só conseguiria fazer isso com uma turma de cada Sim, vez. Não precisa se forçar a aprender o vocabulário de, tipo assim, tudo o que é, todos os objetos. Isso aí tu vai aprendendo e tu percebe. A coisa é tu aprender a conversar com a pessoa, né? Conseguir passar, às vezes, informação. Sim, e conseguir outras passar coisas. informação e a pessoa te entender, tu entender ela, tá Que é uma bom, tu coisa não básica, precisa, mas a tipo, gente se não tem. comunicar formalmente, escrever do jeito certinho, tu precisa só passar a informação. São muitos níveis, por isso eu tive metade de um curso de espanhol e isso me ajudou muito. E o inglês, o que funcionou pra mim? Começar a assistir série legendada em inglês, começar a ver legenda de música e isso, e tipo, acompanhar a música com a legenda, Sim. fazendo um esforço. Eu fiz um esforço por mim mesmo e isso me ajudou pra caramba com o inglês No depois. inglês eu aprendi tudo de jogo, cara. É, Se tu sim. me diz algo E com da internet. escola, o que eu aprendi na Ah, escola... forma, frase e tal. Eu decoro e esqueço. Cara, Pra mas tem essas coisas que tu não vê realmente utilidade na vida prática. É. E, por exemplo, muitas das coisas que tu vai aprender, tu já sabe. Então, tu lê ali... Só que esse é o problema também, porque tu sabe. Mas tem gente na sala que não sabe. tem dois Só que o extremos. problema é que eles pegam e vai sempre trocando de professor todos os anos, praticamente. De inglês é o que mais troca. A gente já trocou de professor esse ano 2 vezes já. Daí a gente pega, vai ter, por exemplo, o início do verbo to be. Passa, acabou o ano, passa de novo, acabou o ano, passa de novo. E é literalmente fala, isso. tem Pô, verbo to verbo be. to Mas be, eu né? terceiro ano já estudando. Vai parecer uma Exatamente. coisa muito No ensino médio, estudando estranha, verbo to be, mas- pô. Sim, e porque passa um professor, passa de novo, e daí... E é tudo na fórmula. Não, e tu me diz assim, verbo to be, eu não sei nada, mas se tu me vê um texto aqui de inglês pra eu te ler, eu Então, consigo. a professora entrega texto pra traduzir, se ela quiser. Eu não vou traduzir o texto parro a parro, mas eu consigo Não, entender, exatamente, eu consigo tu consegue entender. E tu Ah. completa essas palavras que tu não sabe em português. Sim, Ela me dá o Então- texto de inglês, ela me dá o texto de espanhol, eu leio todo o negócio, eu entendi tudo, eu consigo mais ou menos traduzir no Sim, nosso. só que o não problema traduzir é que eles palavra não por palavra. fazem isso. Por quê? Porque tem gente que lê um texto em português e não sabe tirar informação. Daí como que a Imagina pessoa vai ler fazer um de texto em inglês. inglês e tirar informação? Aí a gente volta pra mesma história sempre, o problema é a base, O problema é a sabe? Uma coisa que eu achei bem que nem tu falou, por exemplo, a base. Quando tu tá recém aprendendo uma coisa, tudo é novo. Então, por exemplo, ninguém gosta de ter português e nem de aprender porque é chato às vezes. Mas tu decora o inglês fácil. É, a professora de português nos falou. Ela Entendeu? não gosta da gramática, pô, a professora de português ela falou que não gosta da gramática. Eu não gosto da gramática. Quando chega gramática mesmo, Não, eu exatamente. decoro. Eu não gosto de gramática. Eu não gosto muito de português, mas eu gosto de escrever texto. Eu já escrevi literalmente um livro, praticamente, e eu escrevia poema. Mas eu não gosto de gramática. Eu não tive nenhum Isso é uma problema coisa E eu com sempre tirava nota com baixa as em português. redação e Ah, com os tudo, negócios, tudo. mas eu não gosto da gramática em si. De ficar fazendo regrinha e forma, não. Tipo, logicamente, tu não vai sair escrevendo sem Qualquer vírgula coisa, na né? ponta. É, Lógico, sim. tem que ter uma base, né? Sim, Mas é isso tu tem que justamente aprender. isso. É a Tu já base. tem. Tu tem Mas que daí, ter mas uma por que coisa que tu vai- prática que tu use. Tu não precisa decorar todas as regras do português. Aí entendeu? parece que as classificações existem simplesmente para conseguir nos explicar o negócio. Aí tem um monte de classificação que elas só existem para explicar uma regra da gramática e tudo. Então, Tem esses fatores também que... É estranho, porque tipo, quando tu já tem a base na tua cabeça, tu não precisa saber mais nada. Então acaba se bloqueando às vezes também. Então, E esse. Tem um problema da base também que às vezes a pessoa aprende errado e ela não consegue aprender certo de novo.
Por exemplo, ela Sim. vê um conteúdo e, tipo, aprendeu de um jeito fácil. Depois ela vai ver aquele conteúdo mais à frente, de um jeito mais aprofundado, ela não consegue. Esse é o problema. Porque no ensino fundamental, a gente aprende tudo simplificado. E daí chega no ensino médio, eles falam que é pra gente aprofundar esse conteúdo. São problemas. Só que quem já, tipo, já fixou essa parte fácil na cabeça, é muito mais difícil tu se aprofundar fundo. Seria melhor se a gente começasse indo em conteúdo, tipo, por exemplo, no fundamental mesmo. A gente começasse pelo português, fosse aprofundando, daí entrasse em matemática, daí fosse aprofundando, não, tipo, pegar uma coisa, cortar em pedacinhos fáceis e pedaços difíceis, que daí fica muito mais complicado da pessoa aprender. Mas aí variaria muito de criança pra criança também. Não, né? sim. Aí que tá o maior problema. Só que eu acho que o problema de tu Sim, te fatiar acostumam errado. as coisas, tu vai se acostumando a aprender só as coisas fáceis, tá Sim. ligado? E também, por exemplo, uma coisa que, cara, não custa nada o professor fazer. Tu diz, eu não entendi. Cara, o que te custa o professor voltar a explicar uma coisinha rapidinha de 2 anos atrás? Uma Então, fórmula que tu deu Sim, ano passado. esse é um só. problema que, pela troca de professor, às vezes eles te cobram um conteúdo. Por exemplo, me cobraram muito conteúdo do 9º ano que eu não tive uma aula sequer no 9º ano. Eu tive eu tive uma aula de artes no 9º ano. E foi isso que eu tive o ano inteiro. E daí me cobram muito conteúdo que eu precisaria ter no 9º ano, que eu tive que estudar sozinha em casa. E que basicamente eu não tive. E daí eu tenho que, tipo, correr atrás de muita coisa. E outra coisa que eu notei, acho que talvez deve ter acontecido contigo isso daí das aulas. Por exemplo, quando veio todo o esquema da Polo, tudo, foi tudo uma complicação. Por exemplo, Eu não entrei nada. eu de distribuição eletrônica. Sim. Que tu tinha que passar elétrons de um átomo pra ele ficar estável. Eu nem lembro muito agora. Cara, isso é um conteúdo que eu acho que eu vou dar ano que vem, se pá, até final desse ano. No ano, então. Em matemática a gente tá Então- super atrasado, é uma coisa bizarra, tá ligado? A Não, gente sim, tá pra agora nós- começando a estudar conteúdo do 2º ano e os conteúdos são de algumas coisas super simples. Aritmética, aí é um negócio que tu tem que fazer em uma aula. Sim, é uma super simples. formulazinha simples que tu só vê, tá, beleza, entendi. Sim, e passa. Só que daí pega as exceções, que entenderam o conteúdo de uma aula, já dá pra pular pro próximo, e pega as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Tem pessoas que realmente precisam de mais tempo, e beleza. Só que eles pegam essas pessoas que precisam de mais tempo, daí se distrai, daí vai sair da sala, vai tomar água, e daí já não adianta, porque os próprios alunos, tipo, não querem ficar na aula Falta aprendendo. hoje muito do brasileiro essa questão do raciocínio lógico matemático pra muitos, né? Na real, é a maioria que tem essa dificuldade com matemática. Que acaba sendo um dos problemas, tá? Mas matemática, sei lá o quê, mas é o básico. Tem o dia a dia, às vezes, que a galera tem uma dificuldade, às vezes é uma conta, às vezes é um raciocínio da conta, que é o pior, a interpretação Sim. de como é que tu vai fazer a conta, e a galera tem uma dificuldade. Então, mais ou menos resumindo tudo, foi um total fracasso no ensino médio. A gente ainda foi muito cobaia, né? A gente tem que ver se vai melhorar, tem essas diferenças É, que eles estão agora. testando, né? Botando, Só tipo, que na testar a prática. gente é sacanagem. Tá indo Então, agora, só que isso é vai o assim, problema. né? Eles Descendo. E tu tá testando depois do período de pandemia, não é? Sim. Sim. Não, Já veio, Exatamente. tipo, já tá simplesmente todo mundo sem ensino e já joga um ensino que Não, é, mas, Tipo, não é que funciona. tu tá, sei lá, tu tá começando a jogar, tu disse que não foi bom. Ah, não gostei muito, vou deixar quieto. Mas, cara, não foi isso. Nós já tava indo numa situação horrível e ainda tu mete um teste e tu não tem certeza se vai dar certo ou não. Sim, e o problema é que vai demorar ainda. Porque a gente ainda vai ter que ter, sei lá, mais uns 5 anos de teste pra saber, tá, beleza, não deu certo. Daí eles Cobrar. voltam e vão... não dá pra ficar. A gente tem que cobrar, tem que cobrar do governo, ajeitar isso. Só que se só quem tá no ensino médio cobrar, não vai adiantar. Sim, Porque tá. quem já saiu fala, eu já sei É por mesmo. isso que a e não- gente também foi a ideia de fazer o podcast, é pra apresentar para outras pessoas, porque tem gente que não sabe que tá acontecendo isso. Sim. Tem gente que tá na escola, hoje Por tá no tá. fundamental e não sabe que tá acontecendo isso. Então a gente quer que essa galera se informe, que fique todo mundo ciente das coisas que estão acontecendo, que são problemas É que não chega reais. depois uma surpresa. A gente vai ter que finalizar. Eu agradeço a participação de vocês dois. Mantemos Muito tempo. um bom nível. Acho que deu pra dar uma conversa boa também. Obrigado a todos que assistiram, acompanhem os próximos. As próximas eles vão trazer professores também, conversar sobre eles, a experiência deles. Valeu! Gente, tchau, galera.